Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. E hoje eu vou conversar com a Rita Machado, professora da Universidade do Estado do Amazonas. Filosofia, que ela tem uma formação que transita entre a filosofia e a educação. Ela também participa do GT de Ética e Política da Anpof, do GT de Filosofia e Gênero da Anpof, e é uma das criadoras da escola As Pensadoras, que eu vou perguntar para ela como é que funciona essa escola. Fiquei muito interessado, eu vi pelas redes, né, que publicaram que ia ter esses cursos, né, promovidos pela essa escola, para tentar produzir uma maior igualdade de gênero, né, na área da filosofia e tudo. Então, vamos conversar aqui sobre filosofia, gênero, educação e outras coisas que possam aparecer na conversa. Vou perguntar primeiro, Rita, agradecendo já sua presença aqui, da sua formação, como é que foi essa passagem da filosofia pela educação, o que veio primeiro, o que veio depois, né? O que você estudou em cada uma, como é que você pensa essa relação entre essas duas áreas. E aí a gente vai conversando depois sobre outros assuntos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal, para você, boa tarde, né? Como estão as coisas aí, tudo bem? Oi, Caio, obrigada pelo convite. Dizer que eu acompanho há muito tempo já o canal, algumas coisas eu consigo assistir, as que ficam gravadas, né? E claro, aquelas que a gente sempre tem algum interesse, né? Porque a gente também não faz as coisas sem interesse. E também queria agradecer a todas, a todos e todes, né, que vão nos escutar por esse momento de conversação que nós vamos ter. Até dizia para o Caio antes de iniciar aqui a conversa, né? Como essa troca de ideias, né? Não tem, a gente brincava sobre a questão do método, né? Não tem nenhum método na conversação, né? Nós não vamos aqui utilizar nenhum método de conversação, mas eu sempre disse para ele assim, ó, a única questão aqui é que eu sou estruturalista, né? Assim, ou neoestruturalista, não sei muito bem, porque eu não gosto muito que me bote em caixinha. Mas é que a minha perspectiva de produção de conhecimento e a minha perspectiva nessa conversação sempre é a perspectiva dialética, né, e dialógica. Então, falando um pouco da minha formação, né? Tu disseste que realmente minha formação é interdisciplinar e eu sempre gostei muito de filosofia, desde quando eu estudava magistério. A disciplina que eu mais adorava, assim, era filosofia, mas eu nunca fui encorajada a estudar filosofia, né? Porque eu estudei filosofia numa escola de irmãs, né? Eu fui quase noviça. Então, a filosofia ali nos princípios, inclusive daquela teologia conservadora, enfim, era coisa para que os meninos fossem estudar para padre, enfim, né? Mas eu adorava, tipo, fugir nas horas de intervalo, né, da escola e ir lá ver o que os padres estavam ensinando de filosofia para os seminaristas. Eu adorava. Tive vários amigos seminaristas que hoje são padres, né? Que se tornaram muito amigos porque eu adorava ir assistir o que os padres ensinavam, né, para os meninos. E eu quase fiz teologia também, né, porque eu era uma apaixonada por ler, por conhecer. Eu sempre fui uma menina muito curiosa, né? E eu não fui estimulada, eu não fui motivada a fazer. Mas aí eu saí do magistério, né? A minha professora de filosofia da educação disse: por que tu não vai estudar filosofia? E eu fiquei pensando, puxa, mas quem é que vai me dar crédito, né? Nem a minha família vai me dar crédito para eu estudar filosofia. E ela disse uma coisa que eu nunca esqueci dela. Ela disse: ninguém precisa te dar crédito, tu precisa te dar crédito. Daí eu fui estudar filosofia, né, na Unicinos. Fui estudar com um monte de jesuíta também, né? E por lá cada vez mais me apaixonei pela filosofia, pelo conhecimento, né? Mas sempre numa relação com a educação, né? Nesse momento que eu estudei filosofia, eu conheci então dois professores que foram muito importantes na minha formação e ainda são, né? Que é a professora Cecília Pires,
né, da Unicinos, aposentada da Federal de Santa Maria, mas era professora na Unicinos, e o Danilo Streck. E aí, desde então, eu comecei a pesquisar os pressupostos teóricos da obra de Paulo Freire, né, com o Danilo, mas orientada pela Cecília, né, a partir de uma filosofia da existência e tudo mais. Então, o meu diálogo com a filosofia começou ali. E militante também do diretório acadêmico da filosofia, primeira mulher, né, militante, presidente do diretório, a gente criou um jornalzinho que se chamava A Coisa em Si, nunca esqueço, essas criações que a gente faz, histórias, né, da nossa formação. E eu lembro que o primeiro editorial foi meu, assim, eu escrevi, então, a necessidade do diálogo da filosofia com a educação, né, principalmente a gente que trabalha com formação de professores, né, e tudo mais. Então, aí, cheguei a fazer uma especialização em filosofia, mas no mestrado eu tinha uma proposta de discussão no mestrado, e eu fui na filosofia. A filosofia disse que era uma proposta ligada mais à educação. Eu fui na educação, me disseram que a minha proposta era mais ligada para a filosofia, né? Então, eu passei nos dois, né? Mas acabei optando, então, pelo mestrado em educação e depois segui toda a minha formação na filosofia da educação, em educação, né? Na Federal. Então, meu diálogo se deu sempre por aí. E sempre fui muito questionada, né? Que os meus textos são textos lá da filosofia, né? Que são textos que falta educação, a relação com a educação. E daí na educação eu sou muito questionada porque eu tenho muita filosofia. Então eu vivo nessa relação aí e que de fato eu gosto, me sinto confortável, né? Eu acho que em nenhum momento ficar também me colocando em qual lugar, né? Acontece que, em síntese, eu sou professora de filosofia da educação, né? Ensino pensamento pedagógico, né? Hoje mais focada e mais motivada a ensinar pensamento pedagógico brasileiro e latino-americano. Enfim, minhas pesquisas estão hoje no campo da filosofia, da educação e das mulheres, né? Meus projetos de pesquisa, meus projetos de extensão, eles circulam aí dentro dessa grande temática. Então é um pouco isso, assim, Caio. Muito bom. E como é que foi essa ideia das pensadoras? Conta um pouco do projeto da escola As Pensadoras. Então a gente vem numa luta, assim, eu não sei se é uma luta muito consciente, tá? A reflexão que eu vou fazer aqui é muito as minhas impressões, né? A gente vem num processo, né, de opressão de gênero dentro da academia há muitos e muitos anos, né? Isso se dá dado ao próprio pensamento ocidental, que nunca considerou as mulheres, né? Ou pouco considerou, não gosto muito de usar a palavra nunca, né? Ou pouco considerou, e quando as considerou, né, colocou-as num lugar que não é o lugar da intelectualidade. Então, o direito à educação para as mulheres e o direito da educação intelectual das mulheres sempre foi um problema para as mulheres, né? Nunca foi para os homens, foi para as mulheres. E isso eu comecei a sentir muito, né? Como eu te dizia lá no início, que eu fugia para assistir aula de filosofia com os meninos do seminário, eu não percebia muito nesse período, porque eu era ali, né, menina, queria conhecer, achava que podia, enfim, né? Mas quando eu entrei para a filosofia, eu comecei a sentir muito essa questão forte, né, do gênero na filosofia. Eu era a única menina, eu era a única menina porque eu tinha 18 anos, né, 17 para 18 anos, num grupo de pessoas que já tinham uma outra formação, direito, medicina, enfim, estava estudando para padre, já tinha feito teologia, e eu estava ali, saindo do ensino médio, com bastante leitura na filosofia, mas era uma menina, porque não tinha nenhuma outra experiência inicial, né? Então, eu comecei a sentir muito isso, porque eu era a única, muito nova, tinha um problema geracional também, né? E sempre que eu ia me colocar, ou eu ia, enfim, apresentar um trabalho, né? Eu era bastante hostilizada, isso aqui não é coisa que interessa a filosofia, né? Enfim, o fato do Kant ter dito o que disse sobre as mulheres, um dia eu fui apresentar sobre essas questões e tentar uma reflexão.
isso não é uma questão para filosofia, enfim. Então, esse problema começou a ser um problema muito difícil para mim, né? Por mais que eu me engajei depois no movimento estudantil e alguns professores começaram a entender que o negócio é sério, né? E que o gênero seria futuramente, os inteligentes, né? Que o gênero seria futuramente um problema que a filosofia teria que se deparar logo ali, assim como a questão do ensino, né? Que a filosofia vive querendo escapar, né? O ensino não é uma questão nossa, é lá da educação. Eu comecei a ter esse espaço, né? Dentro desse processo. Em 2001, na Unicinos, a Márcia Tiburi, que foi uma das únicas professoras mulheres no meu curso, né, de filosofia, ela promoveu na Unicinos o que se chamou do primeiro colóquio de filosofia e mulheres. Eu fiquei assim, eu fiquei pensando assim, nossa, tudo que eu falava há 3 anos atrás não era tão louco assim, né? Então, a Márcia Tiburi organizou lá na Unicinos esse evento e desde então a minha história com a filosofia, com as mulheres, com a educação e com o feminismo iniciou-se, né? Assim, do ponto de vista dessas histórias se entrecruzarem mesmo, assim, né? E então, desde então, eu comecei a propor nas minhas pesquisas, nos meus projetos, né, esses temas de investigação, né, na filosofia. E na educação eu encontrei um espaço mais acolhedor para as minhas ideias, assim, para aquilo que eu queria fazer, não menos difícil, mas mais acolhedor. Não sei se tu entendes o que eu quero falar, assim, do ponto de vista da necessidade de entender a interdisciplinariedade, de entender o diálogo, né? De entender que o próprio conhecimento da educação é um conhecimento interdisciplinar, né, Caio? Educação, ela se forma, o conceito educacional é da sociologia, da antropologia, da filosofia, enfim, né? No Brasil não se chama ciência da educação, se chama educação, mas o próprio conhecimento da educação, ele vem daí. Então, eu passei na educação ter um espaço mais acolhedor, o que também me deixou mais segura, né, do que aquilo que eu gostaria de fazer enquanto investigação, enquanto projeto de vida, enquanto projeto teórico, enfim, estava indo, né? Depois, então, antes de terminar o doutorado, eu passei em 2 concursos e eu aí assumi a instituição, né? No mestrado eu estudei mulheres e movimentos sociais, né? No doutorado, eu fiz uma discussão bem profunda sobre o conceito de trabalho e educação, né? No marxismo e Marx, né? E defendi uma tese de um trabalho de uma educação necessária para as mulheres, a partir do conceito de trabalho necessário do Marx. E então, desde então, assim, eu entrei para a universidade e fui achando, começou a ser mais difícil novamente, né? Porque eu entrei para um lugar da filosofia onde até hoje as mulheres não são ouvidas. Quando são ouvidas, a gente começa a falar, os colegas saem para fazer outras coisas, para ir no banheiro, ficam cochichando um com o outro e não te escutam. E comecei a sentir esse espaço muito difícil e comecei a construir, então, projetos que estavam ligados a essa educação intelectual das meninas e pensando o seguinte, olha, essas minhas alunas, essas estudantes, elas precisam ter um mundo diferente do meu. Elas precisam sentir que aquilo que elas querem fazer e que estudar mulheres e que estudar o pensamento pedagógico é algo importante, assim como é importante estudar o pensamento dos homens, né? Que as meninas podem fazer seus trabalhos de conclusão estudando os pensamentos de filósofas, de mulheres que contribuíram para a educação do Brasil, que foram grandes pensadoras, né? Como Maria Lacerda de Moura, como Nízia Floresta, né? E tantas outras mulheres, né? Que foram grandes mulheres, grandes pensadoras e que contribuíram para a formação da educação no Brasil através do seu pensamento pedagógico. Então, eu comecei na universidade a criar projetos que foi incomodando muita gente, claro, né? Porque você começa a mudar com estrutura de pensamento, você começa a romper com padrões,
você começa, as alunas começam a dizer, não, professor, peraí, assédio aqui não cabe mais, não dá mais, né? Aqui, o negócio aqui deu, assim, vamos, né? Vamos voltar. Então, eu comecei a cair pensando isso, assim, que eu precisava fazer diferente como professora, que já tinha consciência e já tinha uma experiência que não era uma experiência bacana, né? Que meus professores na filosofia ainda hostilizavam e diziam que isso não era coisa para filosofia, né? Então, um espaço, digamos assim, de mais equidade de gênero. Então, as minhas reflexões e os meus trabalhos começaram por aí, assim. E aí, as coisas foram ficando mais difíceis, porque o contexto político também começou a ficar muito difícil. Eu comecei a ser bastante barrada no baile, como eu brinco, né? Na entrada do baile, porque meus projetos começaram a ter vetos ideológicos, né? De que esse tema de educação das mulheres não é um tema relevante, de que, nossa, falar em feminismo, então comecei a tirar essa palavra dos meus textos, teoria feminista, teoria de gênero, e daí eu pensei, pô, até que ponto eu vou ter que tirar tudo isso para poder, né? Não dá. Então, comecei a perceber que esse negócio começou a ficar muito difícil, né? Apesar de ter já um grande espaço conquistado com as minhas estudantes, com as minhas alunas na universidade, né? Em diversos campos, né? O projeto da escola, como o Clube das Manas, ele está em mais ou menos 4 campos da UEA, né? Diferentes, porque você sabe como que é a região norte, né? As nossas distâncias são muito distantes, né? Então, o meu campus fica a 800 quilômetros de Manaus, que fica a 800 quilômetros do campo de Tabatinga, que fica a mais 600 de Parintins. E não é 600 quilômetros de estrada, como no sul, que você faz em 8 horas. São 800 quilômetros de rio, que é 3 dias para chegar, né? Porque o rio é sinuento, né? Mas a gente conseguiu, né, com essas minhas andanças nos campos, estabelecer alguns grupos de estudo, de extensão, que tem muito essa ideia do que é a escola hoje, né? Que é um espaço de educação intelectual, de iniciativa, assim, de intelectuais, né? Que se propõe a estudar pensamento de mulheres invisibilizadas, esquecidas, pouco lembradas, né? Na história do pensamento e na história da própria filosofia, né? Então, a escola, ela nasce desse processo que é luta, que é desejo e que ainda é muito real, né? Que é uma desigualdade imensa de gênero nos programas de filosofia nesse país. A pesquisa da professora Carolina, que é uma pesquisa quantitativa, ela mostra para a gente realmente o que é a desigualdade de gênero nos programas de filosofia, né? Tanto como professoras, como alunas e também até no nível de projetos de produtividades, né? Então, a escola é um pouco uma síntese disso tudo, né? E por isso que ela é tão grandiosa, assim. Por isso que a gente já tem aí mais ou menos 4.000 pessoas que passaram por esses processos formativos da escola. E conta como é que é um pouco a atuação, como é que é a agenda dos cursos, como é que são as atividades, até para o pessoal que queira se inteirar, né? A gente deixa o link aqui na descrição também do vídeo e tal. Então, a gente tem um Instagram, né, que se chama As Pensadoras Oficial, e a gente também tem o Facebook, que é por onde a gente está fazendo agora ainda, por enquanto, até a gente conseguir organizar o nosso site, está fazendo a nossa comunicação. Desculpa. E a gente, enfim, então a gente está fazendo a nossa comunicação ali. A nossa estrutura curricular é uma estrutura de escola, viu, Caio? E tu sabes que é uma coisa muito interessante, porque há mais ou menos 1 ano e meio atrás, um colega, a gente estava fazendo um seminário imenso lá no Amazonas, que é sobre mulheres e agroecologia, né? Porque eu trabalho com ecofeminismo, enfim, sou ecofeminista.
E aí esse meu colega chegou assim meio brabo, porque só tinha mulheres no congresso, onde se viu chamar só mulheres para falar, não sei o quê, brabo assim, né? E dizendo assim, pô, mas agora tu vai formar uma escola mesmo, só de mulheres. E eu disse, olha, não é uma má ideia, né? Não é uma má ideia. Então, assim, eu tava pensando esses dias, né, que essa ideia do meu colega até que teve ecos, né? Então, a escola é uma escola feminista, ou de feminismos, né? Porque nós não fazemos grupinhos, né? Filosóficos, enfim. É uma escola interdisciplinar. Nós somos professoras de várias instituições do Brasil, né? De várias instituições do Brasil, de norte a sul, nordeste a sudeste. Da filosofia, claro que tem o cacoete aí da filosofia, porque eu sou da filosofia, sou da rede brasileira, sou da Ampof, enfim, e aí a gente acaba acessando essas redes inicialmente, mas nós temos mais de 30% da escola de colegas que são da antropologia, que são da educação, que são da sociologia, que contribuem conosco para trazer para o currículo da escola mulheres dessas áreas que também são tão importantes, né, de serem estudadas. Então, a escola ela é uma escola interdisciplinar, né, que tem uma proposta curricular e metodológica que passa pela interdisciplinaridade e pelo diálogo com as diferentes áreas do conhecimento, né? Então, para tu teres, assim, uma percepção, primeira edição do curso As Pensadoras, que foi, assim, maravilhosa, né? Nós tivemos professoras da sociologia estudando antropólogas latino-americana, nós tivemos, como Silvia Cusican, que né, nunca conheci, passei a conhecer com o estudo dessa colega da Universidade do Estado do Ceará, a professora Lia. Nós tivemos Nancy Fraser, trabalhado com a Yara Frateste, nós tivemos Bell Hooks com a Lina, né? Nós tivemos Lélia, nós tivemos todas essas pensadoras que não só da filosofia, mas que contribuíram para o desenvolvimento do pensamento, né? Mundial, regional, brasileiro, latino-americano, né? Porque essa é uma questão que também passa por mim, né? Eu sou internacionalista, né? Então, eu não entendo que a gente vai fazer uma transformação do local, só do local, né? Então, essas mulheres, elas estão sendo trazidas, né, de diferentes etapas históricas, né, séculos, e sendo estudadas a partir das pesquisas e das interpretações também dessas colegas, né, que compõem esse corpo docente. É um corpo docente também itinerante, né, a gente vive, como você vive, convidando pessoas para conversar, né, porque você deve achar muito interessante conversar com pessoas diferentes, né, é muito legal conversar, eu também acho muito bacana, porque a conversa, ela sempre se destina a conhecer algo, né? Então, a escola tem essa mesma ideia de ser um corpo docente itinerante, né? Dos nossos programas, onde a questão de gênero ainda é algo para ser superado, assim, do ponto de vista mesmo de um compromisso dos professores homens, que precisam entender essa necessidade e essa luta das mulheres, e também das professoras mulheres, que muitas também acham que não tem problema, né? Então, acho que isso é uma questão que passa pela escola. Todas nós estamos ligadas a esse movimento, né, de igualdade de gênero nas nossas universidades, e esse currículo ele é construído a partir dessas pesquisas, né? Nós estamos agora, dia 25, lançando a segunda edição das Pensadoras, que está lindo o curso, que a gente vai começar com Ana Arendt, né? E vamos terminar com Maria Lugones. Então tá lindo, lindo, assim. E a gente vai ter em setembro um mini curso sobre Silvia Friedrich, né? Sobre a resistência das mulheres e a necessidade da luta, o Caliban e as bruxas. E para novembro, para outubro, a gente vai ter um curso sobre as pensadoras e o direito, também lindo curso, né? Como é que essas pensadoras da filosofia do direito foram contribuindo para a elaboração do direito, tá lindo, é um curso que está sendo coordenado
pela professora Loiane Vericato, da Federal do Pará, né, da Faculdade de Filosofia. E em novembro a gente vai ter as pensadoras latinas, que está bombando, assim, né? Porque a gente precisa conhecer o pensamento das mulheres latino-americanas, né? Essa epistemologia indígena, né? Que a gente precisa acessar, né? Negra, indígena. E para o ano que vem, a gente vai, então, lançar o que para mim sempre foi um sonho, mas como eu disse, geralmente eu fui barrada no baile por questão de orçamento, mas a escola vai lançar o que a gente está chamando de aperfeiçoamento em filosofia feminista, né? Que é um curso modular em 10 meses, né? De formação em filosofia feminista, com os temas, ministrado por um corpo docente também qualificado, que tem pesquisas na área e tudo mais. Então, a escola é esse monte de atividades, e com isso a gente está com diálogos também. A gente também está aí preparando um grande fórum de discussão às pensadoras, de troca, né, de um espaço bem plural, assim, né? Muito legal. E a escola, ela tá aberta, né? As pessoas perguntam, poxa, mas só pode participar mulheres? Eu disse, não, quem disse isso? Pode participar. Inclusive, os homens têm que participar, os homens têm que ouvir as mulheres, têm que estudar as mulheres, né? Então, eu sempre digo que, na verdade, a escola poderia ser meio a meio, homem e mulheres. Agora, sim, o corpo docente e o corpo da escola são só mulheres, né? Isso é uma questão de princípios feministas, assim, né? Uhum. Muito legal. E, Rita, eu queria falar sobre um outro assunto, aproveitando que você conhece bem o sul e o norte do país, uma pergunta sobre como é que você vê as principais diferenças do ensino e da pesquisa em filosofia e também educação nessas regiões, pensando o Rio Grande do Sul e o Amazonas, para falar um pouquinho sobre isso também, que eu acho um outro assunto interessante. O extremos, né? O norte do Brasil e o sul do Brasil, né? Nesse aspecto aqui, o norte não é global, né? O norte não é, numa discussão mais de colonialidade, não seria o colonizador, né? Enfim, o Plano Nacional de Pós-Graduação, ele coloca 3 princípios, né? Que um deles que eu acho mais importante e fundamental a gente considerar, porque eu sou coordenadora de um programa de educação na Universidade do Estado do Amazonas. A gente conseguiu aprovar esse programa agora, o último ano, depois de 20 anos de universidade, porque na região norte só tem 3 programas em educação. Em relação ao sul, essa desigualdade é imensa, né? Mas o Plano Nacional de Pós-Graduação, ele coloca um dos princípios que é a assimetria, né, dos processos. E eu acho que ele é muito importante, né, porque há uma desigualdade, de fato, muito grande, né, do ponto de vista de oferta. E aí eu estou falando agora bem oferta, porque eu penso que para a gente aqui poder compartilhar uma reflexão mais de qualidade, talvez nós tivéssemos que fazer ainda muitos espaços de debate, de reflexão, o que significa isso no norte, né? Mas em questões de oferta mesmo, de número, é muito díspare, né? Como eu disse, numa região como o norte, né? Com 7 estados, nós temos só 3 programas de pós-graduação em educação, é muito pouco. É tão real isso que nós tivemos que, para ter um doutorado em educação, exceto da UFAM, né, da Universidade Federal do Amazonas, né, que também sofre com questões de pesquisa e formação dos seus professores doutores, nós tivemos que criar um doutorado em rede com todas as instituições do norte para podermos ter, então, um doutorado para formar doutores para essa região, né? Então, eu vejo dessa seguinte forma. Mas eu também sempre falo com os meus colegas aqui da região sul, porque conheço a maioria deles, né? A maioria deles fizeram doutorado comigo ali naquele período, e hoje estão
ocupando as universidades públicas, né, as novas universidades criadas no período ali de 2010, 2009, enfim, né, da necessidade do Sul entrar em colaboração também com o Norte, né, de ajudar a construir esse processo, né, de equidade, porque só do Norte isso é muito difícil, por várias questões, né? Nós estamos numa região que tem difícil acesso, muito difícil acesso. Eu moro num lugar que eu levo 3 dias para chegar na capital. Eu moro num lugar que não tem internet, né? Não tem internet. Eu sempre brinco, né? Eu mandei o e-mail às 5 da manhã porque a velocidade aqui é a do Rio, né? Para poder chegar às 5 da tarde. Então, a gente tem até estratégias na universidade de um grupo de professores vai muito cedo para poder ter uma internet melhor e outro que vai trabalhar mais à noite, bem tipo à noite mesmo, 8 horas da noite, né? Porque a internet ela não existe, né, no interior do Amazonas. E a gente tem uma questão geográfica muito complicada, né? Para pós-graduação, isso, nessa lógica do produtivismo, da internacionalização, fica quase que inviável, né? A gente não consegue, por exemplo, fazer uma banca de mestrado em Tefé hoje. A gente está com várias bancas paradas, porque a gente não consegue ter internet para fazer uma conexão de Skype, por exemplo. Parece isso tão bobo, né? Para as pessoas isso parece que nem é, mas para nós isso é muito real. E isso dificulta muito do ponto de vista de buscar uma igualdade, né? No pano de fundo do Programa Nacional de Pós-Graduação. Então, nós temos uma pós-graduação em educação e em filosofia menor ainda, viu? A pós-graduação em relação à filosofia no Norte, digamos assim, em questões de oferta, é pior que em educação, muito complicada, né? Não porque nós não tenhamos bons doutores, nós não tenhamos professores, né? Mas porque nós não temos políticas de formação desses doutores, de professores doutores. Nós temos muitos professores, colegas ainda que precisam se doutorar e não conseguem afastamento, não conseguem, por questões de políticas mesmo, né? Não conseguem afastamento, não conseguem bolsa. Sair do norte para vir para o centro do país, que é onde tem a formação, é muito caro, né? É muito difícil. E por questões de estrutura mesmo, né? Então, assim, fazer pós-graduação, eu sempre digo isso para o meu outro coordenador, né? Não dá para ser no amor, né? Não dá para ser na boa vontade, tem que ser algo sério, né? As políticas da pós-graduação para o norte precisam ser específicas para atender a nossa realidade. Precisam ser. Tu é do norte, tu sabes disso, né? Não dá para ser da mesma forma que é para o sul e para o sudeste, né? Inclusive, nós temos que ter destino de financiamento para a pós-graduação no norte, de incentivo maiores que para o sul e sudeste, né? Porque a assimetria é muito grande, muito. Só quem vai no norte conhece, sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Se falar em programa de pós-graduação em filosofia, então, no Amazonas não existe nenhum, né? Nós temos um Prof.Filo que está acabando, porque o dinheiro do financiamento CAPES está acabando, eles não vão renovar, então a gente não vai mais formar mestres em filosofia. Doutores, isso então está muito longe. Nós tivemos uma pós-graduação na Universidade do Estado do Amazonas que eu coordenei, que foi em metodologia do ensino de filosofia, que é a mesma especialização que eu tenho. A gente formou 17 especialistas para atuar nas escolas públicas de Manaus, né, como professores de filosofia, mas com muita dificuldade, sabe, Kai? Muita dificuldade. Os professores não eram liberados para formação e tudo aquilo que você imagina, não tinha internet para eles acessarem, os trabalhos online, etc. Então, a gente terminou na garra aquela pós-graduação. Foi uma experiência que eu acho maravilhosa, mas que a gente não deve repetir do ponto de vista da estrutura da política, né? Então, é muito difícil. E aí eu sempre digo para todos os colegas que a gente precisa ter essa empatia em relação ao norte do país, né? Porque nós somos muito desiguais, né? E essa desigualdade, ela nasce também cunhada por uma desigualdade social, econômica, política, né?
porque o conhecimento nessa região o conhecimento nessa região, ele empodera muitas pessoas, né? Então, assim, as pessoas terem mestrado e doutorado significa que elas também vão ter melhores exigências de vida, de qualidade. E isso também não é muita vontade de quem está à frente das agências de fomento, que são nessa região, são ainda indicações, né? Não são nada democráticas. Eu, quando cheguei no estado, eu levei um choque, assim, porque como assim o reitor da universidade não é escolhido, é indicação do governador? Nós fizemos os 3 primeiros anos uma luta imensa na universidade para poder ter direito a uma consulta a reitor. Depois foi uma outra luta imensa para ter direito à consulta aos diretores de campus. E agora, nesses últimos anos, a gente conseguiu a consulta aos coordenadores de curso. Então, assim, tem muitos processos aí que envolve financiamento, que envolve política, que envolve uma série de questões, assim. Então, são muito mais impressões do que mesmo reflexões por conta do que o quantitativo nos traz, sabe, Caio? Eu acho que quando a gente conseguir, pelo menos, ter um mestrado e doutorado no Amazonas em filosofia, um mestrado e um doutorado com uma nota equivalente, talvez a gente comece a avançar nesse debate da qualidade, né? Que é um outro debate, mas que é importante, né? Quer dizer, é importante. Muito bom, muito bom. Professora Rita Machado, é isso, gostei muito da conversa, acho que a gente percorreu aí alguns assuntos importantes para a nossa época. Eu só teria uma última pergunta para te fazer sobre um assunto que é bem complicado e para mim mesmo ele tem me perturbado assim nos últimos meses, anos, talvez, nos últimos anos, que é com relação às redes sociais, né? Você falou que a internet aí é ruim, o acesso, né? Em Macapá também, mas mesmo assim eu percebo que tem muita gente que se educa pelas redes sociais, né? Tem uma rivalidade agora entre o ensino da escola, no ensino médio, fundamental e também superior, e as redes sociais, né? Às vezes a gente dá uma aula, aí o aluno ele prefere assistir um vídeo, né, sobre o que você falou, do que ler o texto e mesmo ir na sua aula. Não sei se acontece com você, isso comigo acontece bastante. E a gente sabe que a gente que é da filosofia no Brasil, né, demorou um pouco para fazer projetos nas redes sociais, ocupar as redes. E agora, nesse período de pandemia, tem aparecido muitos, né? Mas até pouco tempo atrás quase não havia. E a gente sabe que há outras pessoas que falam também de conteúdos filosóficos, se apresentam como filósofos, né? E filósofos e falam sobre esses temas, mas de uma forma pouco rigorosa, né? Buscando mais adeptos do que pensadores críticos, pessoas que possam refletir. Então eu vejo isso como um grande problema, né? Mas tem um lado bom nisso tudo que eu percebo também, que é as pessoas têm interesse em conteúdo filosófico, né? No Brasil, a população em geral, as pessoas querem saber o que é a filosofia, o que a filosofia pensa, e quando vão procurar, encontram esse tipo de material em geral, né? Então, assim, eu vejo isso como tem algo positivo a tirar disso, né? Que existe um interesse pela filosofia em todas as classes sociais, todas as faixas de idade e também não depende do gênero, né? Eu vejo homens, mulheres, crianças, adolescentes muito. Tem até alguns canais, né, de pessoas falando em filosofia para adolescente, mesmo conteúdo filosófico para criança, eu vi também algumas pessoas trabalhando com isso, né? Enfim, é um problema que a gente tem. Eu queria saber como você pensa isso também, né? Já que a própria Escola das Pensadoras tem vários projetos nas redes também, né? E tem uma coisa que é boa das redes sociais que permite que a gente se conecte em lugares diferentes. Tem também os problemas, né? Não tem o presencial, tem gente que quer substituir
todo o sistema de ensino por ensino à distância, isso aí é péssimo também, né? Mas dá para fazer um uso das redes sociais complementar, né, ao ensino normal, comum, né? Então, eu queria saber o que você pensa sobre isso, sobre esse problema das redes sociais e filosofia e redes sociais no Brasil, esse atraso que a gente teve de ocupar as redes, né? E agora tentando ir atrás, correr atrás do prejuízo, né? Não sei se você tem a mesma percepção que eu sobre isso. Então, na verdade, é uma conversação, tá? Que eu não estou tecendo também não tem nenhum parâmetro de pesquisa e de elementos teóricos para tecer uma reflexão aprofundada, tá? Então, a gente está aqui trocando uma ideia no ponto de vista dessa questão das redes, até porque eu acho bem pertinente a tua pergunta, uma vez que a escola é online, né? A escola, as pensadoras, é 100% online. E pelo fato dela ser 100% online, nos possibilitou exatamente esse intercâmbio de ideias, de trocas e de questões com o mundo inteiro. Né? Nós temos na escola hoje participando 11 países, né? Não só o Brasil, mas 11 países da Europa e da América Latina. Então, considerando isso, eu penso que é muito fenomenal, assim. Eu que sou professora de filosofia e sou acostumada com no máximo 30 estudantes na minha sala de aula, assim, que a gente faz um círculo e estuda ali, né? Por 2 horas se dedica ao texto, vem ao texto, volta ao texto, volta às reflexões. Isso foi meio que um espanto, né? Mas ao mesmo tempo foi muito, muito interessante, porque a gente conseguiu, e aí isso é uma preocupação que nós tínhamos, né, nós professoras, que era não nos tornarmos comunicadoras, né, e sim como que nós podíamos, então, fazermos uma boa aula de filosofia, compondo método e conteúdo através daqui da internet, né? Foi um desafio imenso e tem sido, viu, Caio? Cotidianamente, assim, cada colega que chega com essa preocupação. Ai, Rita, disse, olha, deixa eu te falar sobre a minha experiência, que já é uma experiência bem mais antiga, porque no Amazonas a gente faz educação também televisionada, né? Porque se a gente não fizer também nessa modalidade, a gente não faz educação em comunidades longínquas no Amazonas, né? Tem comunidades que não chegam, só a televisão, no sinal de televisão. Então, eu vou te falar assim do ponto de vista. É possível a gente fazer, sim, uma aula de conteúdo, considerando conteúdo e método, né? Desde que a gente tenha esses limites, né? Do que a gente está querendo fazer com essa aula. A gente tem que ter objetivo com isso, né? E aí, no início, foi bem interessante, porque todas nós não tínhamos esse domínio da tecnologia. Nas primeiras aulas foi tipo assim, os nossos chats pareciam lives, daí eu digo, gente, a gente tem que pensar esse processo pedagógico aqui do chat. Então nós fomos construindo reflexões sobre o uso do chat, como se comunicar, como colocar questões, como fazer reflexões, e hoje a gente tem uma metodologia muito interessante, né? Então, assim, é algo que a gente precisa, sim, Caio, se debruçar, se dedicar e não criar um tabu. Assim, eu particularmente penso isso, assim, né? Porque eu já venho de uma experiência que eu preciso fazer esse tipo de educação, porque senão não chega, né? E porque também dá resultados, né? Então, assim, eu penso que é um desafio para nós também transformarmos essa questão num problema filosófico, né? Numa questão que a gente precisa pensar teórico e metodologicamente. E a escola tem se preocupado muito com isso, né? Não é fazer concorrência, porque ela não nasce em concorrência com nada, porque não tem nada parecido no Brasil. Eu acho que nem... Hoje eu vi que as companheiras da Teologia da Libertação lançaram uma escola lindíssima sobre Teologia da Libertação latino-americana. Vou te mandar depois para tu veres. Muito parecida com o que a gente está fazendo, assim, né? Então, assim, não é uma concorrência nem com a universidade, porque nós não fazemos formação inicial, nós fazemos cursos complementares e de aperfeiçoamento, né?
nem nível de especialização, nem graduação, enfim. E por isso a gente tem que também inovar do ponto de vista do método, enfim. A pandemia, ela veio para dizer para a gente que é mais do que nunca necessário que nós nos debrucemos sobre essa questão, né? Que nós não criemos um bicho de 7 cabeças aí em relação à filosofia, à internet, né? Agora, a gente tem alguns cuidados que são muito importantes, que eu sempre falo com as colegas nesse sentido, de não entender que construção de conhecimento é informação, né? Tá longe de ser. Nas redes a gente se informa, nas redes sociais, né? Os vídeos, eles são importantes, mas nada, e eu digo isso para as cursistas, os vídeos são importantes, as aulas online são importantes, mas o que faz a tua formação é o teu engajamento com a leitura, com a reflexão, com o texto teórico, com as imagens, né? Enfim, tudo o que for possível contribuir para a tua formação. Não é só assistir uma aula de Simone de Beauvoir e achar que é especialista em Simone de Beauvoir. Nossa, tem muito que andar, né? O processo de formação humana, ele é junto com o processo de educação, né? O que nos torna humanos? Educar-se. Então, assim, as redes, elas podem, são uma aliada nesse momento de pandemia? São, mas precisa ter cuidados. E eu penso que a comunidade filosófica e nós que estamos usando as redes com essas preocupações, né? Precisamos conversar mais sobre isso, discutir mais sobre isso, construir mais reflexões conjuntas sobre isso, porque é algo que de fato traz angústia, né? E às vezes a gente quer de fato socializar com alguém. Agora, sobre essas questões de que tem muita gente nas redes sociais, eu acho que tem lugar para tudo, sabe? Apesar de ser estruturalista, Caio, as pessoas dizem que eu não tenho cara de estruturalista, nem jeito. Eu penso que tem lugar para tudo, né? Tem lugar para o conhecimento relativo, tem lugar para o dogmático, eu acho que tem espaço para tudo. O que cabe a nós, professoras e professores de filosofia, comprometidos com a educação filosófica dos nossos estudantes, é orientá-los nessa perspectiva, né? Eu, assim, estou falando do meu ponto de vista, que a aula aqui com as pensadoras, ela é importante, mas os textos lá precisam ser lidos, precisa-se trilhar um processo educativo, né? Cuja aula, cujo espaço ali conosco é um momento desse espaço educativo, né? Então, um pouco é por aí, sabe? Eu também não sei muito bem não sei nem responder, mas as minhas reflexões, elas têm percorrido essa ideia, assim, né? De que a gente... E mais ainda, sabe, Caio? Pós-pandemia, que eu espero que seja breve, né? Que seja breve isso, a gente vai ter mudanças sociais, culturais de padrão muito grandes que a gente ainda não sabe. A gente não tem noção do que isso vai, de fato, mudar nas nossas vidas. Mas que a gente não vai ter o mesmo ensino. Não vai ser a mesma coisa, né? E a gente vai ter que permitir mais essa entrada da tecnologia, né? Bom, o velho Marx, em 48, falava que a tecnologia ela deveria vir para ajudar a humanidade no processo de emancipação, né? Na diminuição do trabalho, né? Do trabalho braçal, né? Enfim, Marx fazia essa reflexão da tecnologia do ponto de vista positivo, né? Talvez nós tivéssemos que retomar essas reflexões, né? E ver como que nós, professores, novamente, engajados com o ensino filosófico, né? E com a formação filosófica e educacional dos nossos estudantes, vamos orientar. Eu acho que isso tudo vai muito de nós, de como é que a gente vai dar essas orientações, né? Porque é isso, chega pessoas assim que acham que esse espaço pedagógico, que é um espaço pedagógico, pode ser uma live. E pode falar qualquer coisa, pode dizer qualquer coisa, pode ofender, que não existe ética, que não existe cuidado, que não existe
um mínimo de estética ao escrever o texto. Eu cobro muito delas isso, né? Digo, gente, isso é uma pergunta, isso é uma questão, isso é uma reflexão. Pontua isso para mim. Então, é um espaço que a gente precisa também ir ajudando, sabe, Caio? Enfim, é assim por aí que eu ando pensando, sabe? Muito bom, professora. Era só uma pergunta assim para conversar mesmo, é claro que não se pode esperar ainda uma elaboração, ninguém pode fazer, né, nesse momento, porque a gente está vivendo no meio, né, da transição de uma forma para outra. Eu acho que a pandemia vai modificar muita coisa, como você mesma disse, né? As nossas relações, a gente não sabe como é que vai ser o mundo daqui a um ano, por exemplo, né? Como é que vão ser as relações. Eu acho que a gente está passando por um momento de transformação importante, né? E é isso. Gostei muito da conversa. Quiser dizer alguma última coisa, né? Eu sempre peço uma última palavra para a gente encerrar, agradecendo muito de novo sua presença e ter compartilhado com a gente seu pensamento, seus projetos e tudo. Caio, eu queria também agradecer você, assim, por ter construído esse espaço, assim, desafiador, né? Que é fazer uma conversação pela internet. Mas eu penso que é isso, sabe, colega? Eu acho que nós crescemos enquanto comunidade à medida que a gente respeita e entende o lugar de cada um e de cada uma, sabe? Então, assim, a minha palavra final é que todos os colegas que nos escutarem repensem sobre o seu lugar, né? E sobre essa importante luta que nós mulheres temos, né? Por reconhecimento. Nós não queremos o lugar de ninguém, né? Eu acho que sempre tem lugar para todo mundo, e aqui eu estou sendo bastante utópica, né? Eu acho que a utopia que me move, mas que os professores, colegas, né, entendam que essa luta por igualdade de gênero na universidade, pelo direito intelectual de educação às mulheres, seja uma luta que é uma luta legítima, né? Que não é mimimi, porque a gente escuta muito isso dos colegas, né? Que não é uma questão inferior, que não é uma questão menor, né? Que a questão das mulheres é uma questão importante para a filosofia. E a filosofia que tanto discute democracia, política, não vai ser uma filosofia democrática se não abrir espaço para as mulheres, bi ou não, né? Então, assim, essa é uma última fala, que talvez seja mesmo um apelo, sabe? Às vezes nós precisamos apelar, né, para que as pessoas se deem conta, né? E é isso, assim, convido para conhecer também a escola, participar de algum curso. Nós temos vários temas. Por exemplo, agora a gente vai oferecer um curso sobre teologia feminista. Nós vamos com duas grandes doutoras na área. A segunda edição das Pensadoras está maravilhosa, né? Que vai estar trabalhando com professoras de universidades de grande prestígio, de grande formação intelectual, né? Nós vamos ter nós temos minicursos sobre várias questões que envolvem as mulheres e convidar, né, os professores e também estimular as suas estudantes a estudar e a buscar as pensadoras, até para a gente ter mais produção de conhecimento na área, né? Então, essa é a minha última questão, Caio. E te agradecer aí pelo espaço, né, pela conversa. Eu que agradeço. Obrigado, Rita Machado. Vamos encerrando por aqui, então. Pessoal que assistiu aí, agradeço também. Deixem comentários aí no vídeo para a gente continuar a conversa. Sugestões, né, do que conversar. Também. Tem muita gente que põe sugestões, é bem legal. Depois eu vou atrás. Desdobrar essa conversa em outras, né, Caio? Exatamente. Me coloco à disposição aí. Muito obrigado. Até mais. Pessoal. Tchau, gente. Tchau, Caio. Tchau. Fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.